Podcast Descarga. Ouve aí. Muito boa noite, galera. Começando aqui esse podcast, que é o primeiro programa do podcast que a gente vai começar a partir de hoje. E não sei quanto que vai ao ar, mas a ideia é que seja esse o primeiro programa. E a gente vai apresentar um pouco da ideia, apresentar os participantes desse podcast e depois já dar uma introduzida num tema, talvez alguns temas que a gente vai discorrer e tudo mais. Então é isso, assim, não sei se ficou muito boa essa parte, mas espero que vocês tenham entendido um pouco que é enfim, né, é um teste, mas pode ser que já vá ao ar, já pode ser que seja o que você está ouvindo aí na sua casa. E dando essa moral pra gente, porque a gente não tem a gente não teve nenhuma experiência antes com o podcast, só participamos de alguns programas de alguns amigos nossos. E agora estamos fazendo o nosso porque, enfim, né, a gente está nesse ócio aí do coronavírus e a gente tem alguma coisa para falar, por mais que não sei se é tão relevante assim a opinião, pelo menos a minha, mas assim, eu acho que tem muita gente que vai querer ouvir, pelo menos para tirar um sarro depois e vir zoar. Então é o seguinte, meu nome é Bernardo, eu sou de BH, eu faço curso de Geografia na UFMG, e é de lá que eu conheço o Daniel, que é um dos participantes, que está nesse programa também. Torço pro Cruzeiro, cara, que eu acho que é importante falar de time, de futebol, cara, porque é o esporte do povo, é o esporte da galera, é o esporte que todo mundo ama, é o esporte que, ao mesmo tempo que une o Brasil, ele divide também, e de várias maneiras, e isso vai ser retratado mais tarde. E eu gosto de falar, então, gosto de falar muito sobre futebol, gosto de falar sobre política no geral, e aí numa ênfase mais da geopolítica e na geoeconômica também, que evidentemente a parte da geografia que retrata melhor isso, por ser o curso que eu faço. Faço outro curso também, mas eu não quero entrar em detalhe isso agora não, porque é até tema para outro programa, para outro tipo de retratamento, e eu quero passar essa bola aí, cara, e também já apresentei o Daniel, que é meu colega de sala, eu vou apresentar o Gabriel, que também que é meu amigo já há muito tempo, cara, que a gente tá essa amizade aí bonita pra caceta. Beleza, então, meu nome é Daniel, sou de BH mesmo, sempre morei aqui em BH, nasci aqui, e também estudo geografia, né, como o Bernardo disse. Eu gosto bastante de política, geopolítica e também economia, apesar de que eu acho a economia um tema muito bem complicado, assim, muito controverso. Mas é importante saber, né, é importante estar por dentro. Eu sou atleticano, inclusive a resenha que rola mesmo na faculdade lá é com relação a isso, né? A galera gosta de trocar ideia por causa do futebol mesmo. E é muito bom, né? Que nem se falou, é a paixão nacional, assim. Apesar de que já foi mais, né? Hoje, infelizmente, parece que acaba que tá esfriando esse gosto pelo futebol. Mesmo por causa dos muitos problemas que o país tem, né? E é isso aí, tô com expectativa com relação a esse podcast aí, desde que o Bernardo deu a ideia lá, eu achei interessante mesmo, porque é bom a gente ter um espaço assim para poder discutir essas coisas e até para... Fala galera, meu nome é Gabriel, tenho 23 anos, sou estudante de Direito, estou no 7º período ali da Dom Helder e sou atleticano. Igual o Daniel falou, é o assunto que mais reverbera, assim, a gente fala o tempo todo de futebol, a gente acaba esquecendo os outros assuntos, mas esse podcast vai tentar unir um pouco de cada coisa, né? E esse podcast é uma ideia, assim, já tem muito tempo que a gente está tendo de fazer e tal, e participamos do podcast do Mateuzinho, que não sei se vai escutar a gente, mas sobre futebol e tal, e a gente achou a ideia muito massa e aguçou essa vontade na gente. A ideia é a gente começar com pouca gente e tal, mas assim, vai ter participação de amigos e cada dia pode vir uma pessoa diferente e tal. A gente está se apresentando aqui agora, mas pode vir outras pessoas também.
Você está ouvindo? Descarga! E aí acabou que definido por nós três mesmo, porque a gente tá nessa pilha mesmo, a gente quer falar, a gente quer encher o saco mesmo. E aí vamos começar, cara, vamos começar aí a apresentar. Enfim, a ideia desse podcast, cara, é um pouco, até isso mesmo que eu tô falando, sabe? É reunir amigos e falar sobre temas assim que a gente gosta de falar. Então, assim, cara, a gente vai falar muito sobre coisas mais sérias, tipo política, ciência, informação e tudo que a gente recebe na mídia, recebe no Zap, que a gente recebe, enfim, no Twitter, todas essas Greve dos discussões, caminhoneiros, mas tá ligado? também, e tipo isso, mas também tratar de coisas mais entretenimento mesmo, assim, tipo, inclusive futebol, que apesar de ser entretenimento, mas não é só entretenimento, isso é um tema também, inclusive, muito bom para ser retratado. E coisas que sejam mais entretenimento, tipo Big Brother, até, quem sabe, falar sobre isso, eu acho que vale, né? Tipo assim, e Felipe Prior. assim, exatamente, Fraga. E aí, assim, eu acho que isso vai ser muito importante, a participação de vocês aí, velho, de quem for escutando, não só para querer participar, mas também para que a gente trate sobre um tema específico e tudo mais. Então, assim, e sobre a participação que eu tô falando, o muro tá baixo, viu, galera? Pode vir aí quem quiser entrar, Mas é cara. O pouco negócio bom tempo. é só voltando aqui, cara. Eu esqueci de introduzir um dos caras importantíssimos aqui, né? Já que é um grupo de 4 pessoas, apesar de só 3 falando, mas é o Clisminha, velho, meu amigo de Uberaba. Engraçado que, tipo assim, eu trouxe 3 amigos que não se conhecem, mas são 3 caras que eu sabia que ia animar muito bem, que enfim, é o Clisma Petros de Uberaba, que vai ser o nosso editor e talvez diretor, que acabou tomando as rédeas aí da direção, porque é um cara que ele tem posição e conhece muito também, e vai editar um pouco de como vai ser o programa, velho. E aí agora pode continuar quem tava falando, ou pode passar a bola também. Se o Daniel quiser dar uma complementada nos temas que nós vamos falar e tal. Eu acho, acaba sendo inegável, assim, a gente, pelo momento que a gente está passando, que vai acabar comentando sobre coronavírus, né? Você abre o noticiário, a primeira coisa que vem, assim, o tema mais falado é o coronavírus, é o que está dominando os debates sobre economia, sobre política, e até mesmo sobre futebol, né? Os clubes estão deixando de pagar salário, os clubes alguns estão reduzindo o salário dos jogadores, alguns clubes estão em apuros também, né? Então, vai acabar sendo também pelo fato de ter a quarentena que a gente começou a desenvolver essa ideia, né? Porque você vai ficando em quarentena, você vai tendo tempo livre e vai só pensando naquilo que você pode fazer ali para poder passar, para poder aliviar o tempo e refrescar a cabeça, pensar em outra coisa. Espero que também seja uma coisa prazerosa de fazer, né? Que eu tenho certeza que pode ser também. Com E certeza, já cara. nessa pegada descontraída mesmo. Boa. Falou tudo. Depois de 1 hora atrás, a gente tava ligando no Skype, e aí, tipo assim, a primeira coisa que o Clisma falou foi o barulho da descarga da casa dele, e aí, tipo assim, ficou muito zoado, porque eu já ia passar, tipo assim, ô Gabriel, isso aí, mano, olha o que o Clisma tem a falar. Ele foi mandar descarga, e eu acho que pode ser um bom nome pro programa. E assim, e como vinheta também é muito importante. E apesar desse nome já ter sido utilizado por alguns programas aí de vários ramos aí da mídia, passando pelo audiovisual, a MTV fez muito bem isso com o Mion, cara, mas apesar de já ter rolado programas com esse nome e coisas afim, mas não um objetivo, a gente realmente não se inspirou em nada disso, Fraga. Apesar de ser programas até que eu gosto, assim, né, eu acho que eu gostava na época do Descarga, não sei como é que ficou depois, mas enfim. Passando à frente agora, que a gente tem pra trazer aí, cara, quem começa? Eu não quero começar essa não, aquela é minha por último. Mentira, por último não. Você está ouvindo? Descarga! Então, como tá nessa fase do coronavírus aí, acho que uma boa notícia é que o Brasil tinha comprado 600 respiradores da China e os Estados Unidos acabou aprendendo eles, e dá pra gente fazer esse paralelo aí da submissão do Brasil com os Estados Unidos, a parada do Bolsonaro falar I love you pro Trump, tá ligado? E tem tudo a ver, assim, tá ligado? O tema que tá bem recorrente hoje em dia, que a gente, igual o Daniel falou, a gente liga a TV e só ouve falar disso, só ouve falar disso. E
é uma parada que acho que dá pra gente começar falando sobre isso. Fala aí, Daniel. Eu acho interessante essa notícia porque acabou sendo formado aí no círculo conservador brasileiro essa ideia de que é interessante ser aliado dos Estados Unidos e no final das contas eles atravessaram até aqueles que seriam os aliados, né? Tinha material também que estava destinado para a Alemanha, salvo engano, estava lá na Tailândia, que os Estados Unidos pulou na frente, não, é para mim. Então, assim, se até com os aliados deles eles agem dessa forma, imagino com quem é aspirante aliado, né? No caso do Brasil, assim. E o Trump, assim, no sentido interno, a política dele, ele teve até um ponto positivo que ele jogou as empresas contra a parede e falou assim, ó, vocês vão produzir o que eu quero e pronto. Isso aí pode parecer que é uma ameaça, mas é uma ameaça mesmo. Agora, com relação ao resto do mundo, foi uma postura, assim, de pirata, né? Chegaram a chamar ele de pirata por causa dessa... Ele baixou o decreto lá, né, de 3 trilhões assim, de dólares para que a economia não pare mesmo, então ele ajuda as empresas e acaba que o desemprego fica meio estabilizado, assim, né. Eu tô ligado, acho que chama-se o pacotão, acho que é 2 trilhões, cara, um pacotão que vocês passou pela Câmara, quem são os idealistas aí, mas é como se fosse um plano Marshall, cara, é o maior pacote estatal, assim, cara, de auxílio, enfim, de intervenção estatal na economia da história, tá ligado? Tipo assim, 2 trilhões, cara, do governo, justamente pra, como é que fala? Cara, essa parte é bom dar uma cortada. Política bem liberal, né? Exatamente. Eles, assim, cara, embora o que se acredite aqui na classe acadêmica da economia brasileira, não toda, obviamente, né, tem várias vertentes e tudo mais, mas tem uma classe aqui muito forte, cara, que é liberal e que trata a não intervenção do Estado como a melhor forma de desenvolver um país e de, enfim, desenvolver uma economia nacional no geral. E agora, com essa pandemia, a gente está vendo que na hora do vamos ver, na hora que apertam as coisas, o mercado simplesmente não consegue atender às demandas da sociedade, cara. Não consegue, nunca conseguiu, a verdade é essa. E por isso que a gente tem tanto problema, assim, falando meio que a grosso modo, porque o nosso mercado, ele além de ser um mercado e falho como todos os mercados do mundo, ele tem a sua especialidade de ser talvez um dos piores deles, que é tipo um mercado que ele não olha nem para si, ele não tem um pensamento, o prazo de pensamento desse mercado ele é o mais curto possível, assim, olhando de uma maneira assim. Funciona durante um certo tempo e vai estar sujeito a crises que ele mesmo não tem como sair, né? Exatamente. E assim, e essa notícia, cara, tipo assim, agora já voltando ao que você falou, a notícia que mostra a nossa subordinação à economia americana, velho, que isso aí vem de anos, assim, né, da geopolítica brasileira e tudo mais, mas agora tá bem mais evidenciado, porque a gente tem um presidente que simplesmente tem um caso de amor mesmo, assim, cara, não só com os Estados Unidos, mas com o Trump, que talvez seja um dos piores estadunidenses para ter um caso de amor, e aí, tipo assim, e aí o resultado é isso, cara, é um país que, tipo, vai ser realmente visado no mundo todo como o que tá sendo mais, qual que seria a palavra? Tá sendo mais inconsequente e tá sendo mais nocivo ao seu povo por isso, né, por estar realmente completamente... A diplomacia brasileira nesses últimos anos aí, nesse último governo, tem sido, imagino eu, uma das piores possíveis, né? Dá para dizer que o Ernesto Araújo é o pior diplomata, o pior chanceler, aliás, que o Brasil já teve. E isso porque você vê, por exemplo, a China nunca meteu o bedelho na política interna do Brasil, sabe? Você vê os acontecimentos aqui na política interna do Brasil, isso é uma coisa que se resolve aqui. E o Brasil, que é um país totalmente dependente da China em termos de exportação, o Brasil é superavitário com a China, inclusive.
superávit com a China é bem maior do que o superávit da balança que o Brasil tem com os Estados Unidos. Então não faz sentido você se alinhar automaticamente aos Estados Unidos se, por exemplo, a China, você tem uma relação, eu diria que economicamente é até mais sólida. Diplomaticamente não é tanto. E assim, são coisas inconsequentes mesmo, né? Na época, por exemplo, da crise lá com o Irã recente, o Brasil acabou tendo um posicionamento, um discurso que ficaria vago, né? Contra o terrorismo. Pô, mas falando isso com relação ao Irã, que é um dos países que mais importa carne brasileira no mundo. Então, assim, são medidas inconsequentes e não só do chanceler, como também de pessoas que se dizem alinhadas ao governo, os filhos dele, no caso. Inclusive, é bem curioso como é que os filhos são influentes no governo, né? Você tem um filho lá, o Carlos Bolsonaro, que é um vereador eleito pelo município do Rio de Janeiro, e ele despacha no Planalto. Então, assim, um vereador presidencial, né? Algo assim, o pessoal tá brincando com isso. É isso aí, cara. Mas enfim, quantos respiradores são, cara? Só pra eu me reconhecer aqui. Quantos? 600. 600 respiradores. Cara, assim, vendo da parte de um leigo, assim, que não entende nada sobre isso, mas eu acredito que esses respiradores, vamos olhar, assim, numa crise igual essa, cara, pegando 600 respiradores, que eles só pode ter uma pessoa utilizando eles, não é isso? Por vez. Acredito que sim. Ou seja, e pegando que às vezes o tratamento com os respiradores dure algo em torno de, vamos supor que durasse menos de uma semana, 5 dias. E aí, durante um surto de tipo 3 meses, quantas pessoas poderiam utilizar? Ou seja, milhares de pessoas provavelmente aqui no Brasil vão ter mais dificuldades com isso. E pode Ainda mais um gerar... caso assim como o Brasil, que o Brasil não tá, tipo, tá crescendo muito, mas assim, não é um dos países mais afetados ainda, né? Então, assim, acho que podia meio que ajudar bastante, assim, apesar de você falar, não, 600 não deve ser tanto. Mas pela gravidade do caso do Brasil, eu acho que poderia ajudar bem, assim, eu tô falando como leigo completo, né? Pois é. Quando entra nessa questão aí dos respiradores e tal, o que as pessoas não se atentam, e isso foi uma coisa que o pessoal não prestou muita atenção quando estava debatendo a questão do isolamento social. Mas o problema é se tiver um colapso do sistema de saúde. Porque enquanto você tem essa possibilidade de atender as pessoas na UTI, tá tudo bem. O problema é se tiver um número de contaminados que mesmo aquela porcentagem pequena que precisa de atendimento médico não tenha acesso a esse atendimento. E aí o pessoal não colocou isso na questão. Se tiver colapso, aí ficaria uma coisa muito além da capacidade do Brasil controlar. Igual eu vi várias pessoas falando, obviamente, mas o ministro da Saúde, né, velho, que não sabe, não tem como a gente nem prever por quanto tempo que ele vai ocupar esse cargo e tal, mas dizendo que, tipo assim, é uma crise que afeta o sistema de saúde, né? Então, assim, qualquer coisa, por menor que pareça, ela vai ter um efeito cascata aí de, tipo assim, bem maior que ela, ou seja, mesmo se fosse um respirador, tá ligado? Fosse 100 respiradores, talvez pudesse ter um efeito cascata de pessoas que não vão ter acesso a isso, e que se tivessem, teria sido algo resolvido rapidamente, e por não ter, vai ser mais uma estatística de morte aí, tá ligado? Então, assim, os caras simplesmente, mais uma vez, esse é só mais um caso, né, tipo assim, de toda essa luta aí do Brasil contra o próprio governo e contra o corona, tá ligado? E tipo assim, simplesmente o governo brasileiro dá um exemplo muito sórdido do que não fazer, velho. E o que fazer para alastrar uma crise que a gente podia ter contornado de uma maneira muito mais fácil, que a gente poderia estar realmente contornando de uma maneira muito mais fácil. Eu só não falo mais sobre isso, apesar de que eu já falei pra caralho, porque igual eu falei, cara, é um assunto muito difícil, velho. Coronavírus, eu acho que
Realmente é uma coisa para quem manja muito e a gente pode falar só o que chega na gente mesmo, o que está sendo bombardeado todos esses dias. E é isso aí, velho. Quem mais quer falar agora? Você está ouvindo? Descarga! Bom, agora vamos introduzir, cara. Talvez algo que esteja até no título desse programa. Talvez não. Enfim, vocês que sabem, mas é um momento mais de descontração, o que não significa que todo programa que vai ser nessa dinâmica aí, da gente mandar um assunto sério, depois vir com algo mais zoeira, com algo mais entretenimento, mas por ser um programa piloto e a gente tá realmente esperando o feedback da galera, cara, para ver, e até o feedback nosso mesmo, tá, para ver se realmente esse pode ser um bom formato de programa. Então, eu acho, cara, que chegou a hora da gente realmente fazer essa junção de temas aí, talvez ficou algo meio arrojado, assim, né? Tá falando, porra, tá falando de política, agora vai mudar pra futebol assim do nada. Mas eu acho que pode ser uma boa ideia, cara. Pode ser uma boa ideia, e se não for também, depois a gente muda, depois a gente faz um programa só sobre futebol. E futebol também é política, muitas vezes, e eu vou acabar falando disso no final. Mas o objetivo agora é ser algo mais pra você curtir aí, cara, pra você pensar e passar esse tempo aí da quarentena e talvez ficar puto comigo, talvez me chamar de clubista, talvez não. Talvez achar que eu tenho uma opinião boa, talvez concordar comigo, ou então, sei lá, cara. Eu acho que vai ser um bom momento aqui, cara. Vai ser a hora tão esperada que eu vou dar uma opinião sobre futebol e vou fazer a minha lista aqui dos 12 times, quais são os 12 maiores times do Brasil em ordem. E começar falando, cara, que apesar de eu gostar das listas, eu acho muito curioso. Eu acho uma ótima ferramenta para realmente gerar discussões, para gerar polêmicas, para gerar rivalidade, para encher o saco, etc. Mas eu sei que muitas listas dessas são completamente subjetivas. Todas, a maioria são subjetivas, né? Então até O existem listas. tema é subjetivo, né? Exatamente. E Também. assim, eu acho, cara, que no futebol as listas é uma das áreas do conhecimento, entre aspas, que as listas subjetivas talvez sejam até melhores que as quantitativas, porque o futebol não é só números, né? Os números trazem muita coisa e tem gente que é mais dessa área de gostar dos números, mas eu acho que a subjetividade conta mais, cara, para mim, em muitos assuntos do futebol. Eu gosto dessa parte aí, porque senão a gente vai virar contador aqui, tá ligado? A gente vai virar estatístico e aí, tipo assim, vai esquecer o jogo em si. Porque o jogo em si é o fenômeno, cara, entendeu? É a bola sendo jogada, o jogo é jogado, cara. O lambaria é pescado, como diria muitos aí. Então, um cara que fala. Quem que falou isso a primeira vez? Nossa, Provavelmente foi o muito bom. Chulapa. Muito cara falou isso. Então é o seguinte, então vamos lá. Eu peço carinhosamente agora pra edição, cara, para que toque ligeiramente um volume que possa ser entendido, inclusive as palavras do hino, mas que não atrapalhe a minha voz e que toque então Querendo pouca coisa, né? naquele tipo, para que o Clisminha bote aí pra tocar os hinos, que eu adoro os hinos, cara. Os hinos pra mim são tudo. O único hino que eu não sei de cor é o do Internacional e eu não sei porquê, talvez tiveram algum problema com gravadora e aqueles CDs que eram muito populares nos anos 2000, de todos os hinos. Tinha um hino, inclusive, do Vitória do Bahia. Ó, tem alguém com carro de som altíssimo, não sei se vai chegar aí. Mas e eu sei, por exemplo, o hino do América, do América do Rio de Janeiro, de Corre, e não sei o do Internacional. Por conta disso. Então, Só enfim, um vamos lá. adendo aqui, velho. E no Vamos mais falar. bonito do Brasil, pra mim, Vasco. É Boa. top. Cara, o do Galo eu acho bonito, velho. Mas assim, ele. Eu acho ele assim. Não é que ele é o mais bonito, velho. Mas ele é um dos poucos hinos que ele é cantado no estádio, tipo, pra animar o time a jogar. Tipo assim, entendeu? Ele é um hino que bota o time pra cima. Por isso que eu acho o hino do Atlético bacana. Assim. O do Grêmio eu Concordo. acho bonito também, mas não é aquele hino que também bota pra cima, sabe? Aquele Uhum. hino que faz o time jogar com mais raça, por exemplo. E tem que ter nenhuma comprovação disso, né? Mas assim. Sim. O que mais vocês acham da hora? Fala, Daniel. Do Fluminense, né?
Fluminense conheço, É o mais bonito. normalmente é um dos que mais o pessoal mais comenta assim como o hino mais bonito do Brasil. O pessoal fala do Fluminense. Cara, Do Santos eu também acho legal. Do Santos. Eu acho interessante. Eu acho assim, A torcida do todos os Santos também canta o hino do Santos de vez em quando. Não como a do Galo. Acho que isso é mais claro na torcida do Atlético. Mas eu do mais Santos notei, também. assim, é porque eu sou atleticano, mas assim, que canta em estádio, o hino, eu acho que é do Atlético e do Grêmio, assim, essa que eu mais notei até hoje, assim. A do Cruzeiro, por exemplo, não canta muito o hino, sabe? O hino, até que ele não é feio, ele é um hino bonito, mas ele é um hino, assim, muito curto, assim, não tem aquele negócio do astral, sabe? Então, assim, eu acho que a galera não canta muito ele, por Sim. isso. ele não é tão. Acaba escolhendo, criando hinos alternativos também, né? É, Tinha aquele ele lá não do fala bem Guerreiros isso. do Gramados, né? Umas coisas assim. Essa aí é boa, mano. Essa é dos anos 2000, cara. A torcida parou de cantar essa, inclusive, Guerreiros dos Gramados. Inclusive, uma versão da música Boca de Mi Vida, que provavelmente é. Provavelmente não, é uma versão de uma música latina em espanhol, que eu não sei qual que é o nome, mas enfim, eu quero, inclusive, muito bem. É um dos temas que eu mais acho legal, cara. Falar sobre torcida, falar sobre hinos, falar sobre música de torcida. Inclusive, os poucos podcasts que eu assisto, um deles é sobre isso. Você está ouvindo? Descarga! Mas enfim, então vamos à lista. Depois a gente fala um pouco sobre isso. Enfim, vamos lá. No número 12, cara. Número 12, eu queria realmente trazer, cara. Pode tocar o hino do Botafogo aí, porque eu vou. Botafogo, Botafogo, campeão. Eu queria realmente que não fosse, velho. Eu queria que o Botafogo tivesse muito mais em cima dessa lista, cara. Não é só porque eu gosto um pouco do Botafogo. a grandeza do time, assim, torcida, títulos. Cara, exatamente, aí que vem. O Botafogo, cara, ele só aparece nessa lista por conta da história, cara. Porque se não fosse a história, cara, se a gente fosse pensar em futebol dos anos 2000 pra frente, o Botafogo não estaria nessa lista, infelizmente, velho. O Botafogo, tipo assim, deve ter anos que não ganha título de expressão, deve ter realmente muito tempo que não figura aí como um time competitivo e tudo mais, mas A Chapecoense tá na frente do Botafogo dos anos 2000. exato, o Paranaense também. Ganhou uma Sul-Americana. A Chapecoense uma Sul-Americana, caiu apenas uma vez, né, que foi esse ano passado. E o Botafogo caiu duas, eu acho. E não ganhou nada, eu acho. Isso. Talvez uma Copa do Brasil ou não. Cara, eu acho que. Não, velho, acho que nem Copa do Brasil ganharam. Foi tipo assim, os cariocas lá, cara, na década. Principalmente na década de 2000. 2010 ganhou, acho que uns 2 ou 3 cariocas. Ganhou O Cabreu 2 2008. brasileiros só, na verdade, eu acho. Não ganhou Copa do Brasil, não. 2 brasileiros. O último brasileiro. Então, assim, nesse século, o Botafogo ele tá bem abaixo mesmo. É só algum ou outro carioca mesmo, né? Que ele ganhou. Então, concordo com o Botafogo em 12º. Botafogo, infelizmente, é o 12º. Eu vou falar o porquê que eu falo infelizmente, velho. Por que eu falo infelizmente é porque, cara, o Brasil talvez seja só a potência que é no futebol e talvez seja o país que tem mais Copas do mundo e talvez o maior país, assim, em termos de relevância no futebol. É lógico que, assim, né, eu tô falando no geral e essa opinião é muito contestável, mas, assim, né, no geral, se você fala no mundo de futebol, a galera vai falar de Brasil, talvez de Argentina também, porque a Argentina também respira futebol, e mais do que nós, e isso é outro tema também. Mas enfim, o Brasil talvez só seja o time de 5 Copas do Mundo, cara. Porque no começo tinha uma base de seleção ali nos anos 50, que era a base do time carioca, Botafogo, Regatas, Futebol, cara. Que é o seguinte, O Garrincha, era um time ali de Vavá, Garrincha, Gerson, é Gerson o nome dele, cara? Muitos caras, era realmente um time muito bom. Inclusive eu já tem muito velho, os velhos gostam de divergir de opinião demais também, né? Como, enfim, né? Todo mundo diverge, mas enfim, tem muito velho que acha que era o melhor time que já viu jogar.
E eu troquei ideia com um cara desse, o cara é torcedor de São Paulo, inclusive, tava tipo numa pousada aí, tipo, em janeiro, e o cara, tipo assim, velho mesmo, tá ligado? Tipo assim, 80 anos de idade, o cara falou assim, porra, o melhor time que eu vi jogar é esse time do Botafogo. E esse time, cara, foi a base da seleção, como eu falei, e óbvio que ficou na conta do Pelé um pouco, e eu acho isso aí um engano da galera, apesar do Pelé ter sido realmente é o maior futebolista do mundo, assim, e por mais que essa opinião seja contestável, porque tem Messi hoje em dia, mas ele é o cara que chamou ali, velho. Ele, Maradona e Messi, assim, velho, é difícil alguém fugir disso aí na hora de falar do melhor jogador de futebol. E infelizmente o Garrincha não tá geralmente nessa lista da galera. Eu acho que poderia estar, sabe assim, né? Eu não sei nem se tem vídeos, se tem jogos Mas a gente completos. no top 10, assim, né? De muita gente. É, com Mas certeza. top 3 ele tá de poucas, eu acho. Assim, só esses mais saudosistas. Exatamente. Exatamente. Então, assim, esse cara. A gente tá falando do Botafogo, tem muita aquela imagem pra gente, ainda mais que a gente é mineiro, de falar assim, não, mas aí é time do eixo, não sei o quê. Gente, o time do eixo, velho, esse conceito, ele se aplica só ao Flamengo, que foi um time se beneficiado, ditadura e o cacete. O time os outros times do eixo, esses ficaram totalmente prejudicados por isso. Até mais do que os times de outros estados, assim. O Atlético se prejudicou menos com isso do que o Botafogo, por exemplo. Porque a torcida dos caras é 80% do Rio de Janeiro. Assim. Então, assim, é difícil. Os caras, eles ficaram atrás, assim, pra trás mesmo, mas, assim, é justificável, talvez, assim. Sim, o que Mas, você acha de... mas, assim, tudo isso. Daniel, Oi, não pode tá ouvindo, não? continuar. Alguma O que eu coisa, acho, né? alguma coisa a acrescentar aí ou não? Como você falou, né? O Botafogo ele tem uma história aí com relação ao passado de ter ajudado a seleção brasileira, jogadores históricos, mas realmente no cenário atual ele é ultrapassado assim por clubes bem fora do eixo, assim eu diria, clubes do Nordeste, clubes, no caso do Sul também tem uma figura do Atlético Paranaense, mas essa lista eu já adianto que eu fiz tipo pensando na história em geral, né? Assim, que eu termino falando do Botafogo, eu acho que pode até parecer a edição que tá uma coisa muito extensa, cara, mas o Botafogo é um dos times que eu mais queria falar nessa lista. E um pouco por quê, cara? Porque a galera fala assim, não, o 12º, igual a gente já explicou aqui, o 12º hoje do Brasil não é mais o Botafogo, mas, velho, é o Botafogo pra caralho e talvez até mais pra cima, dependendo do tipo de análise, velho. Porque a galera não pensa, bicho, que, tipo assim, o Botafogo só não é um time multicampeão, cara, que tem vários títulos, porque na época que o Botafogo tinha o time foda, cara, o futebol não era unificado, tá ligado? E, tipo assim, eu acho que tem que dar muito valor, assim, aos títulos unificados, etc, mas, assim, você fala que futebol é só isso, velho, você tá realmente esquecendo muita coisa, e mesma coisa você falar que o Uruguai não tem Copa do Mundo porque ganhou antes, ou então que a Itália não merece tetra, cara. Enquanto assim. Foi mal esse moto. Não, de boa, de boa. Então, assim, cara, eu acho que realmente o Botafogo é o 12º título que eu tenho certeza que se fosse unificado, na época que o Botafogo tinha um time, o Botafogo teria ganhado muita coisa, cara. Teria ganhado o Brasileiro, teria ganhado a Libertadores. A Libertadores surgiu justamente na decadência do time do Botafogo, velho. Então, assim, é um azar muito grande. Talvez seja o time mais azarado, assim, cara. Muita gente fala que o Atlético, mas o Botafogo acho que consegue ser pior, velho. E isso torna tão engraçado, cara. O Botafogo. O Botafogo é um time que tá estritamente ligado à comédia, cara. Então, assim, você pega Chico Anísio, Marcelo Adnet, Tem uma frase que diz, né? Tem coisas que Werneck, só acontecem com o Botafogo. fala. Quais são as duas coisas que acontecem só com o Botafogo? Não, é a frase, né? Tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Eu pensei que fosse uma piada, tá ligado? Duas coisas que acontecem só com o Botafogo, tá ligado? Aí, tipo, porra, tudo maravilha. Mas, enfim. Então, assim, cara, o Botafogo, ele. Você vê que até hoje tem essa ligação da comédia, sempre esteve. Eu acho que é um time que, tipo assim, consegue ter uma forma de ver o futebol que lembra um pouco aquilo que eu falo de, tipo assim, de acreditar até o fim, que outros times também têm isso e tudo mais, mas de uma maneira mais assim, sem sofrer muito, talvez, sabe? Apesar de que os torcedores devem sofrer bastante e tal, mas tem uma coisa mais
mas de levar assim, porra, vai perder, mas tão acostumado, tá ligado? Eu acho que isso, querendo ou não, até isso é importante pro futebol, velho, porque senão você simplesmente, o futebol vai fazer mal pra você, cara, porque os times perdem mais campeonatos do que ganham, até o time mais campeão de todos perde mais do que ganha. Você vê o Boca Juniors, que é o maior time fora da Europa, cara, e eu quero falar sobre isso um dia. Porra, teve. Lógico que assim, ganhou muita coisa essa década, mas, porra, perdeu 3 vezes, cara, pro River, o maior rival na Libertadores. Deve ter sido muito triste isso, cara. E os caras conseguem dar a volta por cima. E o Não, o Botafogo. Real Madrid tem 13 Champions, mas ele deve ter disputado o quê? Umas 60 edições, 70 edições? Ele perdeu muito É, mais. Ele é o maior disparado. então, assim, então, assim, cara, a gente fala disso porque o Botafogo é um time que dá azar, cara, mas era um time para ser mais campeão do que já foi. E é um time que, apesar de não ter sido tão campeão assim, consegue ter uma torcida que não é gigante, né? Mas assim, é uma torcida que, porra, você bota 20 mil, cara. Talvez num jogo de Libertadores bote 20 mil, talvez num jogo de final botasse uns 40. Então, assim, é uma torcida que existe, tá ligado? É uma torcida, por mais que esteja talvez em decadência, mas ainda é uma torcida grande. Eu morei no interior, cara, de Minas, e tipo, tem botafoguense lá, velho. Igual talvez tenha atleticano, igual talvez tenha, tipo assim, santista, fraga. Então, assim, é um time grande do futebol, e se fosse pra botar algum nessa posição que não fosse o Botafogo, seria o Bahia, cara. E eu vou falar sobre o Bahia no fim das menções honrosas. Então, assim, menções honrosas. Das menções honrosas, cara. Então, assim, falei pra caralho e tipo assim, 11º. vou passar pro 11º, vou falar muito menos sobre o 11º, eu acho interessante o 11º, mas enfim, já que eu falei muito sobre o 12º, eu vou falar bem pouco sobre o 11º. Que é Você está ouvindo? Descarga! o seguinte, o 11º é o Fluminense, cara. E aí pode tocar a música, pra mim é o hino mais bonito, cara, do Brasil, talvez um dos hinos mais bonitos do mundo, assim, né? Se eu tivesse a oportunidade de escutar todos os hinos, pudesse falar isso, mas enfim, os que eu ouvi é o hino mais bonito. Sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão. Fascina pela sua disciplina, o Fluminense me domina. Porque é um hino que tem uma coisa de poesia, cara. E eu acho que o Fluminense tem uma coisa meio poética mesmo, tá ligado? Assim, as derrotas do Fluminense, cara, já começo falando sobre as derrotas, mas assim, por exemplo, aquela final de 2008, cara, contra a LDU, é uma das coisas mais bonitas do futebol, velho, porque o time lutou até o fim, velho, e reverteu um placar bizarro, e assim, e aí não conseguiu ganhar, mas assim, só viu o que dava, cara, e assim, e ao mesmo tempo depois montou um time bom, conseguiu ganhar 2 brasileiros e tudo mais. E eu tô pegando a parte mais recente, assim, do Fluminense, cara. Mas, assim, eu não tive tanto trabalho em procurar os times antigos que marcaram o primeiro brasileiro do Fluminense, por exemplo, que foi a Taça Gomes Pedrosa, se eu não me engano, Pedro Gomes Pedrosa, sei lá, uma coisa assim. Não, mentira, Roberto Gomes Pedrosa, não é isso? E aí eles ganharam talvez o primeiro Brasileirão unificado, talvez o primeiro Campeonato Brasileiro unificado, não era o Campeonato Brasileiro unificado mesmo, que 71, foi dos anos 70, foi do ano de 1970 que eu tô falando, e depois unificou de verdade, oficialmente, e aí foi o Atlético o primeiro campeão, mas esse talvez essa Roberto Gomes. Todo mundo considera os títulos antes de 71, né? A CBF considerou. Por que você falou que o Botafogo foi prejudicado nesse sentido? Cara, foi prejudicado porque mesmo essa Taça Brasil aí, cara, essa Taça Brasil, a primeira foi 59, né, velho? E, tipo assim, o Botafogo ganhou uma Taça Brasil, que foi, tipo assim, sei lá, anos 60, talvez, fraco, 61. E aí, assim, quando começou a ter aquela série de campeonatos em sequência, que aí foi nos anos 60 e depois 70, o time do Botafogo já não era tão bom, velho. Já não era tão competitivo igual foi, tá ligado? Então, assim, acabou que eles ganharam só uma taça dessas aí, e aí depois já perdeu força e não conseguiu ganhar mais, entendeu? Mas assim, os caras deitaram mesmo, acho que foi mais anos 50 e no começo de 60, tá ligado? Que aí deve ter rolado um monte de carioca pros caras, e os caras deviam ter umas taças Rio também, taça Rio São Paulo, tá ligado? Umas coisas assim. Mas eu não vi, velho. Eu não vou nem afirmar isso porque eu não vi.
Mas era um baita time. E aí o Fluminense, eu tô falando brevemente sobre esse título aí, cara, da Taça Roberto Gomes Pedrosa, que eu acho que foi em 1970, porque, enfim, eu acho que talvez ali tenha... Eu não vou nem falar dos moldes da competição, não, mas enfim, é um time que esteve na história durante... Assim, falando brevemente agora, porque eu ouvi essa informação recente, mas o Fluminense foi o primeiro time, eu acho, cara, do Rio de Janeiro. E era o time, e se eu tiver errado, tomara que aí vocês excluem o que eu tô falando, mas enfim, ainda vou pesquisar e depois confirmo. Mas eu acho que foi o primeiro time do Rio de Janeiro e foi o time que dominou o Rio de Janeiro, cara, até os anos 30, Fraga. Então, assim, é um time de história também, tá ligado? E assim, não é só história, né? Eles têm coisa recente também, que foi vitoriosa. E por isso que, tipo assim, eu acho que. Brasileiros, 3 pro Brasil, eu acho. Eu acho que é 3 ou 2, cara. Então, assim. Acho que 2, nenhum time tem, acho. Deve ser Então é 3. 3. Enfim, depois a gente vê certinho, mas é um time, assim, que tem presença, cara. Entendeu? Assim, eles ficam tempo sem ganhar muito tempo sem ganhar muita coisa. Ficam, mas assim, acaba que eles aparecem assim, né? Tipo, de décadas em décadas, talvez, e acaba que tem times que às vezes fica mais tempo que isso, inclusive, tipo, Tiveram o a Botafogo. da Unimed, que foi uma fase assim, com muita grana, vitoriosa. contratavam geral, Exato. assim, o Elton Nem, pegavam tanto de cara bom, assim, pagando caro, Sim. e foram campeões, assim, sabe? Só que aí o patrocínio acabou, aí fica aquela coisa, né? Não tem muita grana no time, sabe? Tipo, não tem muita torcida, joga no estádio caro, que é Maracanã e tal, aí fica um pouco difícil de manter, assim, né? Exatamente, cara. Cara, mas dessa posição, bicho, Você está ouvindo? Descarga! aí que vem a polêmica, né, tá ligado? Pra ver se. Porque pra mim, assim, uma coisa está claro. Ou é Vasco ou é Atlético, a 10ª posição. Eu tava E pensando nisso, assim, né? então assim, cara, tem a coisa da história. Eu não frago muito. Acho que tem coisas grandiosas na história do Vasco, sim, cara. Assim como tem coisas grandiosas da história do Atlético, mas nesse quesito história mesmo, eu falo assim, história é antes do futebol Não, eu se concordo. profissionalizar e ser uma coisa unificada. Talvez o Atlético leve vantagem nisso, cara. Assim, o que vocês acham sobre isso? Eu acho que eu colocaria o Atlético nesse 10º lugar, porque o Vasco ele tem 3 rebaixamentos, tem, mas assim, é uma Aham, coisa dessa década, entendeu? é, 2 deles verdade. foram dessa década e um na Verdade. década passada. Então, assim, você pega uma má administração que quebra o time, mas assim, o Sim, Vasco tem mais história em títulos que o Atlético, sim. De fato, a torcida dos dois, assim, são, acho que, torcidas bem fanáticas, assim, nesse quesito e parelhas e tal. aham, O Vasco tem uma história bacana e tal, mas assim, eu colocaria o Atlético porque o Atlético, ele por mais que eu veja uma injustiça gigante, assim, por exemplo, esse negócio da Comebol. Tem 2 Comebol e a galera fala, não tem bi, não tem bi, não tem bi. Eu vejo uma injustiça gigante porque não houve um reconhecimento, mas a gente sabe que a Comebol era um título tão difícil quanto, ou mais difícil que a Sul-Americana. Então, nesse sentido, eu vejo que não dá para excluir esses títulos, sabe? entendi. E se você Então, acessa o assim, site da Comebol, você vai ver que eles vão falar o bicampeão Atlético Mineiro lá, direto, eles fazem uma entendi, postagem no Twitter. entendi. Então, assim, o que você acha disso, Daniel? Fala aí, o outro atleticano que tem aí. Cara, eu tentei ser bem, tipo assim, sem viés. Nós somos do Clube Atlético Mineiro, jogamos com muita raça. Eu coloquei o Atlético em 10º, porque eu acho que o Vasco realmente tem mais expressão assim, no cenário nacional, pelo menos. No cenário internacional ficou uma coisa mais pareada. Eu acho, se não me engano, o Vasco tem a Copa Mercosul também, que é um título assim, de segundo escalão. E assim, teve grandes nomes também. É um clube com muita história e eles têm aquela questão da primeira competição internacional. Foram eles que, no âmbito da América Latina, foram eles que foram os campeões, né? Inclusive eles fazem uma comparação com a Libertadores, né? Há quem diga que o Vasco tem 2 Libertadores, enfim, tipo assim, se for entrar nessa questão dos títulos, assim, pro reconhecimento, eu vejo que
que é um tipo de reclamação que faz sentido, porque se a gente vai considerar brasileiro de muito antigamente, a gente tem que considerar também que o título tem a sua importância, tem a sua validade, tem o seu valor na história do clube, entendeu? Mas eu acho que quando a coisa fica muito quando a coisa fica muito de contabilidade, assim, 2 Libertadores do Vasco para conta do Vasco, acho que a coisa perde um pouco o encanto, né? Porque o futebol ele tem suas fases. Já teve época que o Campeonato Paulista era a competição. Por causa desse título que eles têm aí, internacional, eu esqueci o nome. É tipo uma pré-Libertadores, uma competição que veio antes da Libertadores, entendeu? Mas no âmbito da América Latina. Que alguns fazem esse tipo de revisionismo, entendeu? Mas assim, mesmo que isso não seja verdade, eu acho que o futebol tem seus momentos. Já teve momentos que o campeonato estadual era mais importante que todas as outras competições, entendeu? Então aí você pega um time tipo o Corinthians aí, que é o maior campeão paulista, e o Corinthians só foi começar a ganhar brasileiro na década de 90. Mas você vai falar que é um time pequeno por causa disso, entendeu? Sempre foi considerado um time grande, sempre teve torcida, sempre foi um time de massa, entendeu? Entendi. E é isso. Mas só o Atlético ficou em 10º lugar, porque nós 3 concordamos. Eu acho que assim, o Atlético é um time que eu acho que ele tinha tudo para ser um time. A gente tinha falado sobre o azar, aquela coisa assim do Botafogo. Mas assim, o Atlético é um time que tem quantos vice-brasileiros? Tem 5 vice-brasileiros? Sabe? Tipo assim, alguns que você pode falar, não. Ele foi vice-campeão invicto em 77, com 10 pontos a mais que o segundo colocado. Perdeu nos pênaltis. Acho que isso pesa então, assim, e aí, cara, pode finalizar, desculpa. Só, não é nem finalizar, cara. Eu vou, na verdade, então, pedir pro nosso editor que é vascaíno, cara, eu acho que ele vai ficar feliz. Então, já que o Vasco, até os atleticanos estão concordando que o Vasco é maior, talvez ligeiramente, na minha opinião, é ligeiramente maior mesmo, cara. Eu não acharia que vocês estariam sendo clubistas se falasse que o Atlético é maior que o Vasco, velho. Por quê? Eu te falo por quê. O Vasco é gigante, cara. O Vasco é muito grande e tal. O Vasco teve momentos absurdos, velho. Só que realmente, cara, 3 rebaixamentos pesa um pouco, velho. Pesa um pouco, sim. Eu quero muito a coisa da torcida também. O Atlético tem uma média de torcida, assim, muito provavelmente maior que a do Vasco. Então, médias absurdas. Assim, de exatamente. Não me engano, exatamente. Quando o Vasco joga no Maracanã, enche. Mas então, assim, só pedir pra rodar o hino do Atlético, então, cara, porque a 10ª posição é o Atlético e tudo mais, e talvez seja a única posição que eu realmente esperava um aval de clubismo, assim, cara, pra saber se eu não tava sendo clubista ou não. E, enfim, talvez seja a única dúvida que eu teria pra fazer minha lista. A minha lista tá toda pronta, e só essa parte agora que eu decidi na hora, eu achei que seria interessante decidir na hora. Na verdade, eu nem planejava, mas foi interessante que seja assim. E então roda o hino do Atlético aí, bicho. E fala, e manda o papo, Adriel, manda o papo. Cara, tipo assim, falando sobre o Atlético, eu tive uma conversa num grupo de atleticano que eu tava, e isso foi uma coisa que foi um divisor de águas, assim, na compreensão. Que eles chegaram ao consenso é que o Atlético, eles não consideram o Atlético um time gigante, né? Mas também não chega a ser um time pequeno ou médio, é um time grande. Porque e o que eles apontaram é que o Atlético é um time que, na sua grandeza ali, ele incomoda os outros gigantes, né? Já teve vitórias aí contra times que são considerados gigantes em outros campeonatos, eliminações, já eliminou o São Paulo recentemente aí na Libertadores, ganhou a Copa do Brasil contra o Cruzeiro. Então, assim, é um clube que tem uma noção da sua grandeza, e aqui, no papo do clubismo, né, acaba que vão falar que o Atlético é um time pequeno, né? Como se tivesse no mesmo nível de um time tipo, sei lá, o Vitória, o Sport, entendeu? A mania de analisar assim, muito quem foi o campeão, por exemplo. Sabe, tipo assim, só que a gente tem que analisar também que montar um time do Atlético montou de 77, de 80, de 81, de não sei o que, são times assim que foram as bases, os jogadores foram base da seleção brasileira e tal. Isso, querendo ou não, agrega valor. Tanto que a gente citou isso pro Botafogo, sabe? Então, o Atlético sempre teve brigando ali. A gente pode falar que o Atlético tem poucos títulos, isso eu concordo. Podia ter mais títulos de todos aí. Talvez Copa do Brasil, o Atlético tem um título e um vice, tá meio justo, assim, até tem um só. Agora, Libertadores de 81, por exemplo, aquele negócio do Flamengo lá, foi expulso 5 jogadores. Aí você fica nessa, assim, será que
Não dá pra contar com o Atlético com timaço também e foi injustiçado. Então, assim, eu considero que essa Libertadores de 81 não tira o tamanho, não tira o peso da disputa, porque disputar também é um ato de grandeza, entendeu? Você tá disputando um título, chegando em finais, você tem 5 vices brasileiros, você fala assim, não, o time tá sempre disputando e tal. Agora, nesse século, o Atlético teve tempos sombrios, assim, sabe? Do ano 2000 até 2012, na verdade, o Atlético teve anos, assim, razoáveis, 2001, 2003, ali, foram anos razoáveis, e teve anos horrorosos, assim, de rebaixamento, de brigar para não cair em 3 ou 4 desses aí, e tal. Tipo assim, uma coisa que não dá pra você confundir é a história recente do clube com o que foi nos outros anos. O Atlético sempre foi um clube competitivo no cenário nacional, inclusive, né? Tipo assim, eles pegaram essa década aí dos anos 2000, que foi a pior década da história do clube disparado. Começando, beirando assim, a década de 2010, pegando alguns anos muito ruins, até que o time estourou e tal, ficou muito bem o balanço da década. Mas assim, essa década dos anos 2000 foi realmente para esquecer, foi a pior década da história do clube. Nós temos que lembrar também que para disputar a Conmebol, o critério era terceiro colocado no Brasileirão. Então, tipo assim, o Atlético nos anos que ele disputou a Conmebol, ele foi o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. Então, mais de uma vez na década de 90 ele foi o terceiro colocado. Teve vice também foi uma década boa para o Atlético, né? Uma década ótima. E o vice-brasileiro é um time que tá brigando ali. Não, foi uma ótima década. Então, tipo assim, a pior década foi dos anos 2000. Eu acho que a gente até falou do Vasco, assim, de tabela, assim, para decidir as posições. Podemos pular para o oitavo, né? Cara, agora... Bicho, não, eu vou pensar aqui, ó. Você já acabou de falar sobre... Você acha que já pode passar para oitava? É isso que vocês estão falando? Acho que o Vasco a gente já falou bem, assim. A gente falou do a gente já falou do histórico, né? Você já comentamos bem sobre o Vasco, acho que já pode passar para oitavo. Você está ouvindo? Descarga! Claro, falou mais do Atlético. Mas tem que tocar o hino do Vasco. Então, ô Clisminha, puxa o hino do Vasco aí, bicho. Acho que eu vou falar um pouco sobre o Vasco. Dá pra puxar o hino do Vasco quando a gente... Antes de puxar o hino do Atlético, porque a gente falou um tempo bom do Vasco antes. Mas não vai ser... Mas não vai ser a mesma ordem, né, que a gente falou, tá ligado? A edição vai ficar difícil. 30 segundos aí pra gente ouvir o hino do Vasco. Então bota o hino do Vasco, eu vou falar um pouco sobre o Vasco. Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu. É o seguinte, cara, a gente já falou muita coisa, mas eu vou só concluir o que eu acho do Vasco. Cara. Eu acho o Vasco, bicho, um dos times mais cabuloso que tinha. Mas eu acho que um dos times que tinha mais, assim. Tem uma coisa que é uma coisa totalmente subjetiva e pode soar muito babaca às vezes, mas sabe aquela coisa de tipo assim, porra, esse time nasceu pra ser grande, tá ligado? Tipo assim, esse time tem DNA de time grande, velho. Que é o Vasco, cara. O Vasco tem isso, bicho. O Vasco tem uma coisa, cara. Assim, lógico que também tem vitórias, tem derrotas também que foram tristíssimas e tal, mas assim, e eu boto aí, cara, a final do Mundial de 2000, porque, porra, foi no Maracanã, tá ligado, assim, velho, e era um Mundial, tá certo que a gente sabe que essa discussão é muito, muito comum também, velho, eu acho que aquele Mundial não é a mesma coisa do Mundial de clubes que tem todo ano, que é o campeão da Libertadores contra o campeão da Champions League. Eu não acho que é a mesma coisa, velho. Eu acho que, tipo assim, tem grandezas diferentes e a grandeza do Mundial, que por mais que seja, tipo assim, 2 partidas, ou então uma partida, esse título é maior do que esse Mundial que o Vasco e o Corinthians disputaram no ano 2000, no ano de 2000, inclusive. Mas assim, cara, porra, o Maracanã tava lotado, e tinha muito corintiano, mas o Vasco tinha a maior torcida ali, bicho. E assim, os caras perderam, se não me engano, nos pênaltis, mano. Tipo assim. E o Edmundo errou pênalti, eu acho, cara. Ele jogou pra caralho, mas errou pênalti. Então, assim. Mas assim, cara, mas isso mostra, se o time chegou onde ele tava, que foi uma final de Mundial, daquele nível, mostra o tanto que aquele time era sinistro. Talvez foi um dos maiores times que tipo assim, se você pegar o top 10 times que jogaram no Brasil,
aquele time tava, cara. Talvez não daquele ano, mas anos anteriores, assim, que era o time do Edmundo, do Romário. Porra, quem mais que tava nesse time, velho? Me ajuda aí a lembrar. Juninho, Pernambucano tava, eu acho. Acho que já tava, se não me engano, porque é dessa época também. Assim, velho, o time era sinistro, mano. O time era sinistro e o time destruía, velho. E o Vasco, assim, mesmo depois dessa crise toda, cara, ele não continuou dando muito trabalho, assim, cara. É um time que, por exemplo, assim, dos jogos que eu fui, dos últimos jogos que eu fui no Mineirão do Cruzeiro, cara, os jogos contra o Vasco foram os mais difíceis, assim, cara. Tipo, tirando o ano passado que tava todo jogo era difícil, mas assim, o Cruzeiro em boa fase, assim, cara, os jogos contra o Vasco eram muito difíceis, velho. Tipo assim, era sempre empate, o Vasco abria placar, o Vasco conseguia arrancar o empate sempre, às vezes quase ganhava a partida, ou então ganhava a partida. E, tipo assim, no ano passado ganhou uma partida crucial, cara. Talvez foi a partida que rebaixou o Cruzeiro de fato, assim, por mais que contra o Palmeiras foi numericamente, assim, mas é um time que tem muita presença, velho. Um time que, tipo assim, que talvez isso, e por isso que eu não gosto muito dos dados, tipo assim, quantos títulos tem? Ficar contando título aqui, Fraga. Por mais que isso, assim, seja importante também e tal, mas é um time que, tipo assim, na hora do vamos ver, ele mostra que tem tamanho, Fraga. Por mais que tenha nessa década aí de é, mais uma, tipo assim, da continuação do trabalho do Eurico Miranda tenha sido algo que quebrou o time de vez, mas não só do Eurico também, era aquele outro cara também, o Dinamite, que fudeu, tá ligado? O time. O Mas Dinamite, assim. ele fez, tipo, tanto botou o Vasco em evidência, quanto também teve uma fase horrorosa. Pois é. Então, assim. Então o Vasco aí, cara, é um time que eu grado também, cara. Eu acho interessante, porque. Desses daí, cara, porque eu tenho um pouco de ranço de um time aí, mas que a gente vai falar pra frente, que chama-se Flamengo, cara. E é um time que faz ali, é o time que realmente é o rival do Flamengo, o maior rival, é o time que, ultimamente não, mas às vezes que o Flamengo, assim, foi derrotado com gosto, cara, foi pelo Vasco, e, tipo assim, lógico que também perdeu mais do que ganhou, mas quando o time que bate de frente realmente é o Vasco, então, talvez o Flamengo faça o Vasco também ser grande, assim, do jeito que é, tá ligado? Talvez se não fosse o Flamengo, o time teria caído pela quarta, pela quinta vez. Eu acho que essa coisa de rival puxa muito, o rival puxa muito o outro, tá ligado? E isso rola com o Vasco, talvez com os outros times menos. Na verdade, o Fluminense também dá uma boa briguinha com o Flamengo, mas o Vasco aí é o segundo maior Não, do Rio. o maior clássico do Rio é o É o Vasco. Flamengo e Vasco, com Vasco certeza. Flamengo. Exatamente. Então vamos passar para a próxima, número 8, e aí Você está ouvindo? Descarga! agora que vai começar as polêmicas, cara, porque Inclusive, só fazendo um talvez o Cris comentário mudou pra rápido, fora. que a rivalidade do Flamengo e do Vasco vem desde a época que era campeonato de canoagem, essas coisas assim. Antes de futebol. Exatamente. E do Botafogo também, bicho. O Botafogo também é um clube de regatas também. O Flamengo e o Fluminense foram fundados quase tipo assim, como irmãos, né? Que se separaram, irmãos siameses. O Cris tá lembrando que o time do Vasco, cara, Juninho, Pedrinho, Romário, Edmundo. Porra, então, enfim, o Cris talvez seja um cara que foi afetado por esse time, porque ele é de Uberaba, cara, e é vascaíno. E assim, não sei Foi se o time teve que muita ganhou a coisa. Libertadores em 98, né? Então, assim, é um time que conquistou o Brasil, cara. Tipo assim, eu acho que conquistar o Brasil não é só ganhar o Tinha o brasileiro, tá Felipe ligado? também nesse time. Felipe Você jogava pra caralho. você fazer, cara, o Brasil todo gostar e de alguma maneira até quem é rival fala assim, porra, os caras mereceram. Igual o Fluminense, a gente Então, torceu muito em 2008, assim. exatamente. Eu gostava muito, que o time tinha Conca, É, Washington, Thiago exato. Neves voando, Dodô. Aquilo dali, mano. Era o Deco também, bicho. Aquele time era Não, sinistro. o Deco foi depois. O Deco foi em 2012. Foi depois. Mas enfim. Foi uma boa época do Que é o Fluminense. oitavo colocado, galera? Cara, eu tava colocado pra mim, bicho. Pra mim. E aí que eu já quero que chame esse hino, bicho. Eu tô decidindo meio de supetão aqui, mas não tô nem aí, cara. Porque eu tive esse pensamento, cara, porra, quem vai ser o oitavo? Que isso vai ditar um pouco do que eu acredito sobre futebol, cara. E vai me dar aval pro resto do negócio, que é o seguinte, cara.
Pra mim, o oitavo colocado é o Corinthians, mano. É o Corinthians. Eu já, cara, isso pra você, eu toco o hino do Corinthians, que é do caralho também. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. E eu acho assim, cara, pra mim o Corinthians, bicho, o Corinthians, eu já fiz lista que o Corinthians ficava em segundo, terceiro. Minha opinião muda pra caralho, então assim, mas hoje eu vejo porque, tipo assim, eu fiz essa lista por quê? Porque nós estamos na melhor década do Corinthians, na década que o time mais vitorioso foi o Corinthians, talvez foi a maior década da história do clube, e tipo assim, o time ganhou tudo, velho, tipo assim, ganhou brasileiro, 2 ou 3 brasileiros, e tipo, ganhou o Mundial no começo da década com a Libertadores, e ganhou todos os paulistas praticamente, velho, tipo assim, deu espaço pra ninguém, ganhou de todo mundo, velho. Então, assim, essa década realmente foi diferente, mas se você for olhar a história, cara, faz sentido o Corinthians ficar em oitavo da lista, velho. E porque assim, era um time, cara, que antes dessa década, você botava numa lista facilmente aí, cara, junto com atrás do Vasco e junto com o Fluminense, tá ligado? Assim, antes dessa fase. Porque é um time que não tinha nenhuma Libertadores. Ele tinha, se eu não me engano, tinha uns 4 brasileiros ou 5. Acho que era 5 ou 4. Mas não tinha Libertadores, tinha pouca relevância internacional, que eu acho que ainda tem pouco. Eu acho que, inclusive, Eu acho que na década de 90 o Corinthians ganhou 3 brasileiros, uma coisa assim. foi uma boa década também pro Corinthians. Mas assim, eu acho que antes o time que teve a da melhor década de Libertadores. 90 acho que foi o Corinthians, na minha opinião. Aham. Eu Eu acho comparava que com o Cruzeiro também. Dá uhum, pra brigar ali, porque o Cruzeiro teve Libertadores, né? Mas o Corinthians teve foi assim, uma década muito boa. 3 brasileiros, 2 Copas do Brasil, um negócio assim absurdo, assim. Então, Geralmente, acho é engraçado, né? As décadas boas pro Cruzeiro, geralmente é pro Corinthians também. Tipo, se você for olhar recente, 90 foi bom pro Cruzeiro, pro Corinthians, 2010 também foi bom, acabou do pior jeito possível, mas foi uma boa época, cara. E, tipo assim, e o Corinthians, mano, é por isso que eu digo que tá em oitavo. Por quê, mano? Porque antes de 2010, bicho, a relevância internacional do Atlético talvez era maior, velho, tá ligado? Eu falo isso numa boa mesmo. Porque o que que tinha? Tinha aquele mundialzinho lá de 2000, tá ligado? Beleza, mano, mas eu ainda acho que talvez a Conmebol, cara, dessa época que vocês estão falando, talvez tenha tido um peso maior, velho. Talvez até que esse mundialzinho, velho, ou não, tá ligado? Assim, na mas época tinha mais reconhecimento, né? Assim, acho que é, não, o Mundial até que na época parece assim, os estádios estavam lotados, tal, não sei o quê. Mas assim, eu acho que exatamente. a Conmebol na época ninguém discutia assim, o título vale alguma coisa, vai. Todo mundo sabia que era um título assim, de segundo escalão, né? Porque a Libertadores é o de primeiro, mas era um título importante, assim, sabe? Tipo, igual você ganha a Copa do Brasil, fica triste porque você não ganhou o brasileiro? Não, você comemora que você ganhou a Copa do Brasil. Como Exato. aconteceu na Conmebol. Você não ganhou a Libertadores, mas você ganhou a Conmebol, então você sabe. Aham. Mas eu vou ter que discordar do seu oitavo colocado. Eu acho que o Corinthians, assim, é um time. Eu considero muito a torcida, é um fator importante para mim. É uma torcida, assim, gigantesca, talvez uma das mais fanáticas. Eu coloco É a maior mais torcida. fanática. É a maior torcida não simpatizante. É a maior torcida, tipo, que realmente Exato. acompanha o time, não importa se tá bem ou se tá ruim. Lógico que são, se você pegar 35 milhões de corintianos, sei lá, tem muito simpatizante, é óbvio. Mas, assim, eu acho que, no geral, dá para você falar que a torcida do Corinthians é aquela torcida que apoia mais que a do Flamengo. Mas eu acho que um time, assim, tem muito título, tem apenas um rebaixamento e tem uma torcida gigante. Então eu acho que ele ficaria até no meu top 5 ou 3, assim, sabe? Boto fé, velho. Eu acho que faz sentido, igual eu falei. Eu também já tive esse pensamento, mas eu tô tentando ver, cara, o futebol brasileiro de um prisma assim, velho. Talvez mais. Qual seria a palavra, mano? Mais clubista, assim, tô usando aqui, de um prisma mais saudosista, mano, tá ligado? Uma coisa meio saudosista, assim, tipo, porra, esses times aqui, porra, estão desde lá de trás, porra, mandando bem pra caralho, e enfim, e talvez a década atual, talvez o momento atual não seja O boa, Corinthians muito mas tempo ficou assim, tipo, 30 anos, acho, sem ganhar nada, nem Paulistão, assim. Aí depois, tipo, voltou a ganhar e ganhou tudo, assim. Então teve uma época, assim, que realmente o time não ficou em evidência, mas, assim, eu acho que é um time
pô, você ficar 30 anos sem ganhar nem estadual, você ter esse tanto de torcedor, fanático, e ser o time que sempre, sabe, atrai o público, eu acho que o Sim. time dá pra considerar. Não, cara, e é curioso, se você for ver que o Corinthians ele foi ganhar o primeiro brasileiro dele ali na década de 90, inclusive com o craque Neto, né? O primeiro brasileiro foi na década de 90, é isso? Foi, na década de 90 com o craque Neto, inclusive. Mas Caralho. assim, se pensar, se olha para trás, o Corinthians tinha jogadores que já eram considerados, tipo, que são considerados até hoje ídolos, né? O Casão, o Sócrates. Então, tipo assim, Tem uma história muito bonita já de era um clube democracia, grande, né? velho. Por exemplo, você não pode falar, por exemplo, o Corinthians. Primeiro, pelo fato de ele ser um clube de massa, né? Um clube de massa dificilmente ele é um clube que você pode falar que é pequeno, né? Então, tipo assim, teve esse jejum de títulos aí que, inclusive, parece que eles fizeram até uma mandinga lá. Tem que pesquisar depois dessa história. Eles ganharam o Paulistão. Legal, velho. Muitos anos mesmo. É que nem o cara falou, velho. Foi 30 anos sem ganhar um Paulistão, salvo engano, isso aí. Então, assim, 7 anos. é um teve um clube, Paulistão. Que sempre foi grande, cara. Tipo assim, só não tinha chegado a hora dele. Mas, assim, deu um pique de repente, né? De repente o time vai lá e ganha muita coisa de uma vez. Não é igual, por exemplo, o Manchester United, que era um time assim, minúsculo, sem torcida e tal, aí o cara botou dinheiro e o time foi lá e foi campeão de tudo. Não é a mesma coisa. O Corinthians era um time que sempre foi grande, só que ele teve uma fase horrorosa, assim, de gigante, uma fase grande mesmo, porque 30 anos sem ganhar nem estadual é uma fase assim, né? Mas é um time que sempre não deixou de ser grande, eu acho, sabe? Tipo, porque não ganhou. Eu acho que é um time que continuou com a torcida, continuou perdendo os títulos, mas perdendo na final, sei lá. Eu também acho, cara. Assim, igual eu disse, cara, eu já considerei mais o Corinthians como um dos 5 maiores durante muito tempo, mas vocês vão ver que nessa lista vai fazer um pouco de sentido, ou talvez não também, enfim. Eu vou passar pro próximo, cara. Você está ouvindo? Descarga! Vamos de hino do Inter agora, que é a 7ª posição. Glória do desporto nacional, ó internacional, que eu vivo a exaltar. Levas a placa. E aí, cara, eu digo porque talvez eu até mude de ideia em relação a essa 7ª posição, mas para essa lista, para esse podcast, fica sendo para mim o Inter o 7º colocado, cara. Eu acho que o Inter, às vezes, assim, até na discussão do Grenal, cara, eu não sei dizer por que o Grêmio é tão maior assim com o Inter. O pessoal vai falar, porra, porque tem uma Libertadores a mais. Aí você pega, porra, tem uma Libertadores a mais, tudo bem. E é só isso, cara. E o que mais? É porque tem uma Libertadores a mais? Porque, porra, Mundial, os dois têm um. E aí você vê, a torcida do Grêmio é ligeiramente maior, tem controvérsias ainda. Tem gente que diz que a torcida do Grêmio é maior no estado e a do Inter é maior na capital. Igual tem uma conversa também parecida aqui em BH, mas aqui é mais evidente. Mas lá o interior é muito gremista também, cara. Então, assim, acaba que o Grêmio tem essa coisa da torcida, que eu acho que também é subjetivo para ver se isso é suficiente para dizer que o Grêmio é maior por isso. Mas Inter, enfim. é uma questão, o Inter ganhou 2 Libertadores na mesma década, então assim, talvez é um papo antigo, né, que tinha o Grêmio é maior, porque o Grêmio tem Libertadores e tal, não sei o quê. Sim. E como o Inter, tipo, ainda o papo vem de 20 anos, sei lá, 30 anos, e como o Inter ganhou depois, talvez vai mudando aos poucos, assim. Sim. O Grêmio tem uma Mundial internacional. A gente já disputou mais vezes a final de Libertadores. Teve aquela que perdeu lá pro Boca, que foi bem vexaminosa, infelizmente, né? 5-0 no agregado. Também, tipo assim. Riquelme acabou com. Então, tipo assim. Não, inclusive foi em casa o baile, né? Foi isso. 3-0 em casa, 3-0 fora, ou então vice-versa. Então foi 6-0 no agregado. Mas, tipo assim, eu considero que, pelo histórico mesmo, a coisa tende ao Grêmio, né? E mesmo pelo Grêmio, depois de tantos anos, o pessoal zoava, né? O imortal que mais morre. Zoava porque o Grêmio tinha anos que não ganhava um título de expressão, ganhou logo uma Libertadores e entrou no clube dos que tem 3. Eu vou dizer um pouco, e aí entra um pouco o motivo de eu ter botado
de eu ter acreditado nesse tema como um bom tema para ser tratado aqui. E tipo assim, e um pouco da minha crítica sobre essa coisa de lista e, enfim, né, que é o seguinte, cara, eu tenho certeza que se essa lista tivesse sido feita em 2000 e... O segundo rebaixamento do Grêmio foi no início do século. E aí foi, inclusive, a melhor década do Internacional da história do Internacional, que ganhou o Mundial, as duas Libertadores. E tipo assim, né, foi uma baita época pro Internacional. Eu tenho certeza que naquela época, velho, se eu fizesse a mesma pergunta para todo mundo, a maioria diria que o Internacional é maior do que o Grêmio, velho. Porque a lista, por mais que a lista seja uma coisa que todo mundo tenta falar assim, não, mas é a tradição, a história, mas acaba que o momento toca muito as pessoas, cara, porque a galera vê na televisão, e isso que entra na coisa do futebol que eu acho muito interessante, velho, que a galera, que a paixão, que a galera ser conquistada, cara, por uma equipe, por uma campanha, e isso mudar a opinião da galera sobre o futebol no geral, cara. Então, assim, com certeza, se essa lista tivesse sido feita antes, cara, tipo assim, antes do Grêmio ter tido essa década boa. Nossa, tá latindo pra caralho agora. Com certeza, essa lista seria muito diferente pra muitos, cara. Então, assim. Essa lista ela vai mudar mesmo. Daqui Porque a você 5 anos olha. essa lista não tá mudando. Eu vou falar uma coisa muito interessante do Internacional, que eu acho que é essencial que esteja nessa parte, cara. A gíria gaúcha, tri, que é tipo, porra, tri legal, né? Né? Entendeu? Que é tipo uma coisa meio. Meu, tá tri louco hoje, né, meu? Tipo assim, é uma coisa que os caras usam pra tudo, que é tri, que é mesmo falar que tipo, você tá um baita, não sei o que lá, você tá muito aquilo, que é. Ninguém sabe de onde vem, cara, mas ela tem uma relação direta, cara, com a década de 70 do Internacional, que o Inter foi tricampeão naquela época, cara, do brasileiro, e montou um time do caralho, que tinha o Dadá Maravilha, inclusive, velho, que foi um baita ídolo lá, cara. Eu não sei se o pessoal lá realmente leva tanto o Dadá Maravilha assim, né, no peito, igual a torcida do Atlético leva, cara, mas assim, o cara foi importantíssimo, ele ganhou os 3 títulos brasileiros do Inter, cara. E foram na mesma época e acabaram ditando a cultura local e ditando também a forma de falar. Brasileiro? Foram 3 títulos brasileiros na mesma década, cara, se eu não me engano, e foram 2 seguidos. Se eu não me engano, teve um que foi até invicto. O Dadá Inter pode só ser tem que um seja. brasileiro. Não, bicho, tem 3, cara. Eles são tricampeões brasileiros. Década de 70. Olha pra você ver. Eu estou te falando, cara. Então, assim, quando o Inter ganhou o Tri, cara, eu acho que foi no final dos anos 70, os caras começaram com essa coisa do Tri, mano. Assim, né? É lógico que assim, vai ter gente que vai dizer que não foi bem assim e tal, mas assim, eu tenho certeza, cara, que o futebol. Eu acredito na capacidade que o futebol tem de ditar a cultura, cara. E assim, eu apostaria que pode ter sido por isso, Fraga. Tipo assim. E isso mostra, cara, que o Inter, assim, apesar de ser, tipo, menos cotado que o Grêmio, assim, quando a galera vem falar de quem é maior, eu acho que, assim, o Inter poderia muito bem estar na frente do Grêmio também numa lista, e por isso que talvez, assim, essa lista é mais para transparecer algo que eu vou falar mais adiante, que tem a ver com tradição, tem a ver com a grandeza ser algo dinâmico e algo que está presente em tudo, Fraga. E por isso que alguns times, na minha opinião, têm grandeza maior. Não tá vendo. Então, assim, o Inter, cara, ele tem. E isso é bizarro, cara. Você editar uma gíria que é falada, que é tipo assim, não só falada no estado todo, como assim, uma das principais formas de zoar o gaúcho, o gauchês, cara, que é você usar tri pra tudo. Então, assim, veio de uma coisa do futebol assim, que marcou a galera, cara. Então, assim, e esse time, eu queria muito bem saber falar mais sobre ele, cara. Mas esse time foi. Talvez, assim, eu acho que deveria ser um time mais lembrado, cara. E talvez por não. E tem aquela coisa de eixo e tal, que a gente fala que o eixo. E eu concordo com vocês de falar que o eixo é o Flamengo e São Paulo. Tipo assim, eu acho que eu concordo muito com isso. Eu até diria mais, talvez é o Flamengo e a capital, porque de São Paulo, porque talvez o Santos. Também tá, né, nisso daí, mas o Santos ele tem uma relevância menor, apesar de, na minha opinião, ser maior, cara. Eu vou falar disso no fim, eu já tô dando spoiler. Então, assim, cara, o Inter, esse time de 70 não é muito bem falado, mas é um dos times que tem que estar
tem que estar nesse top 10 aí de melhores campanhas, de melhores times que marcaram. Eu tô falando de melhores clubes, né? Não tô falando de melhores times, mas esse time deve ser, assim, quero olhar mais a fundo para falar sobre isso, mas assim, um time que ganha tricampeão, cara, que é tricampeão numa década e tão próximo assim, com um bicampeonato logo em sequência, depois o tri, ou então um campeonato e depois o bi, e enfim, isso tem que ser com certeza muito bem retratado pela galera e Cara, valorizado. e isso é uma coisa curiosa também, que o Inter, ele ganhou a Libertadores em 2006, depois a Copa Sul-Americana em 2008, depois a Libertadores em 2010, né? Então foi uma década muito bem sucedida internacionalmente, né? Sim. É isso mesmo. Então, assim, cara, times têm momentos, cara. Não adianta falar, porra, mas meu time, pô, igual os caras do flamenguistas falavam, mano, meu time, o Flamengo é um time que ele tem uma regularidade muito boa. Eu acho que isso é impressionante, velho. É um time que sempre ganha alguma coisa. Mas assim, ao mesmo tempo, velho, tem como você negar que se não fosse a década de 80 do Flamengo, por exemplo, que o time não seria grande igual é hoje, velho. O Flamengo seria muito menor se não fosse a década de 80. Assim como o Inter seria muito menor se não fosse a década de 70. E assim, e a galera não valoriza tanto, assim, sabe? Então, o Inter vai ficar em sétimo e eu vou pra sexta posição, bicho. Que a sexta posição minha é o. Você está ouvindo? Descarga! Fala, galera. Tivemos meio que cortar, cara, esse tema que tava sendo muito legal. A gente tava até falando pra caralho, inclusive é um dos motivos da gente deixar ele pela metade, literalmente, porque faltam 6 times. E por mais que eu tenha dado um pouco de spoiler do que pode ser, cara, mas ainda tem coisa pra rolar. Então, eu vou pensar um pouco melhor e trazer o que eu tenho a dizer sobre esses 6 times que faltam. E aí, bicho, e aí assim, a gente vai finalizar o podcast, o programa de hoje, com o tema pela metade, mas é porque, como a gente tá, o primeiro programa nosso, a gente está realmente muito ansioso, principalmente sobre o feedback disso, cara, e principalmente assim, sobre como a gente continuar organizando nossos programas e como a gente continuar fazendo um formato, cara, que seja interessante, atrativo para vocês escutarem. Então, assim, eu acho que é válido que a gente termine por aqui, principalmente o tema, e dê umas considerações, cara, finais aqui sobre o que cada um achou. Quem não quiser falar, não fala, mas eu quero só dizer que, assim, bicho, esse tema da lista, cara, por mais que fale assim, a galera vai escutar e vai falar, porra, é mais um podcast sobre futebol, que a galera faz lista, a galera fala o que pensa no clubismo, o que acha, e vai ficar por isso mesmo. Mas não é só isso, bicho. Esse podcast, cara, ele tem futebol também, mas é um futebol assim, bicho, que pelo menos pra mim, assim, vai mudar de quem vai participar, porque a gente, igual eu tô falando, cara, isso aqui é um convite, velho. Esse primeiro programa é um convite pra vocês aí. Você está ouvindo? Descarga! Falou. Então, assim, cara, eu acho que eu vou falar sobre essa geopolítica do futebol como complemento, e eu acho que isso é interessante, porque mostra um pouco do viés do canal, pelo menos o meu, e das coisas que eu quero falar sobre, das linkagens que eu quero fazer, entendeu, cara? E eu sei que a galera vai me dar retaguarda de suporte para isso, e da mesma maneira que eu também vou dar, quer dizer, também vou dar para ajudá-los, cara. E para complementar e trazer os temas que eles querem também, e quem quiser participar. E é isso, bicho. Então eu passo a palavra aí pra galera dar as últimas, o último parecer aí, cara. Enfim, Isso e é aí, isso. velho. Todo mundo aí tá pronto pra dar retaguarda aí pra isso. E é isso aí, velho. Eu gostei muito aí, tá? Reforço o convite aí, principalmente pra galera que eu conheço aí. Mas, como você falou, né? Tá todo mundo aberto aí, que tiver poder colaborar aí. É isso, falou, galera. Obrigado aí. Boa noite a todos. Fala mais alguma coisa, não? Eu só queria fazer a minha despedida, que é o seguinte, Faz aí, mano. faz aí. Reforçar o convite do Berna, os caras que estão com medo de participar ou sem vontade. Tô dizendo, galera, vai dar certo. E falar, velho, gente, é a primeira vez, a gente gravou meio sem pauta, a gente vai
fazer os próximos com maior embasamento. Eu nem sabia que o Inter tinha 3 brasileiros e tal. E nós vamos fazer esse projeto dar certo aí, galera. Então, valeu, boa noite a todos. Quem está escutando de manhã, bom dia E outra. e um abraço. E outra, cara, não é só porque eu falei que eu tenho essa visão meio histórica, mais assim, do futebol, cara, que a parte assim, mais de atualidades aí, que o Gabriel manja pra caralho, o Daniel também manja pra caralho, que nessa parte eu acho que eu fico um pouco atrás aí dos dois, cara, com todo respeito, e aí, tipo assim, cara, também pode ser discutido isso, com certeza vai rolar, talvez não autoridade mesmo, porque nós estamos com todos os campeonatos parados, infelizmente, e tá sendo realmente uma coisa muito ruim. E por conta mesmo disso de coronavírus, cara, que nós estamos vendo muita coisa da história do futebol, talvez me trouxe essa ideia, cara, de trazer isso, pô, a história do futebol, misturado com política, misturado com tudo, misturado com coisas que não são só o futebol também. Fica aí um portal, cara, para quem quiser participar. Tem coisas sobre games também, por exemplo, que eu não vou saber falar, que eu sei que tem gente que grada, que é próximo, cara, que eu dou uma moral também e tudo mais. Alguns games eu até manjo, mas outros eu não sei nada, então assim, eu acho que dá pra passar essa mensagem aí, cara. Então, um abraço a todos aí, cara, se alguém Podcast quiser. Descarga. Ouve aí.